Você passou a vida inteira perseguindo números em contas bancárias, sonhando com o dia em que finalmente se sentiria seguro financeiramente. Mas toda vez que alcança um patamar, a sensação de vazio retorna. Toda vez que consegue mais, precisa de ainda mais para se sentir completo. E no fundo, você sabe que está correndo atrás de algo que nunca vai te satisfazer de verdade. Eu sou Salomão. Fui o homem mais rico que já existiu na face da terra. Possuí ouro suficiente para comprar nações inteiras. Minha sabedoria era procurada por reis e rainhas de todo o mundo conhecido. E mesmo assim, descobri algo que poucos ousam admitir. Riqueza sem propósito é miséria disfarçada de sucesso. A verdade que ninguém te conta é que você não precisa de mais dinheiro. Você precisa de uma transformação completa na sua relação com a prosperidade. Precisa descobrir as leis eternas que governam a riqueza real, aquela que constrói legados e transforma gerações. Hoje vou compartilhar contigo as 7 leis da riqueza que me guiaram. Não são estratégias de investimento ou técnicas de vendas. São princípios que vão mudar quem você é por dentro, porque a riqueza verdadeira começa na alma, não no bolso. Estas leis nasceram das minhas próprias feridas, dos meus erros mais dolorosos e das descobertas que me custaram anos de sofrimento desnecessário. Cada uma delas tem o poder de reescrever completamente sua história financeira. Mas preciso te avisar. Este não é mais um vídeo motivacional vazio. O que você está prestes a ouvir vai confrontar verdades inconvenientes sobre seus motivos secretos, seus medos financeiros e a forma como você tem tratado o dinheiro até hoje. Se você está pronto para essa transformação real, se inscreva no canal agora. Porque o que vou revelar nas próximas décadas de sabedoria pode ser exatamente o que você precisa para finalmente encontrar a prosperidade que sua alma tanto busca. A primeira lei começa com algo que você faz errado todos os dias sem perceber, e ela se chama o silêncio lucrativo. Número 1. Introdução à mentalidade de riqueza. Você sente isso, não é verdade? Essa sensação incômoda de que há algo maior esperando por você, mas uma força invisível te mantém no mesmo lugar. Você olha para sua conta bancária, para seus projetos, para seus sonhos, e percebe que apesar de todo o seu esforço, parece existir um teto de vidro sobre sua cabeça que você não consegue quebrar. É como se você estivesse correndo numa esteira, gastando energia, suando, se esforçando, mas permanecendo exatamente no mesmo lugar. Essa não é apenas uma impressão sua. Existe sim algo te segurando, mas não é o que você imagina. Não são as circunstâncias externas, não é a economia, não são as pessoas ao seu redor. O que te aprisiona são as limitações invisíveis da sua própria mente. São crenças que você carrega como verdades absolutas, padrões de pensamento que você herdou sem questionar, e uma mentalidade que foi moldada pela escassez, pelo medo e pela mediocridade. Eu sou Salomão, e durante minha vida terrena, acumulei riquezas que desafiam a imaginação. Possuí ouro suficiente para comprar impérios inteiros. Construí palácios que eram maravilhas do mundo antigo. Comandei o reino mais próspero da história. Mas o que poucos sabem é que, antes de conquistar qualquer tesouro material, eu precisei conquistar algo muito mais valioso e muito mais difícil: minha própria mente. A verdade que a maioria das pessoas não quer ouvir é esta: ter dinheiro sem ter a mentalidade certa é como viver numa prisão brilhante. Você pode ter a fortuna, mas não terá a paz. Pode ter os recursos, mas não saberá como multiplicá-los. Pode até alcançar o sucesso, mas ele escorregará pelas suas mãos como areia fina, porque sua mente não foi preparada para sustentá-lo. Imagine um homem que ganha na loteria. De uma hora para outra, ele tem milhões à disposição. Compra carros caros, casas luxuosas, viaja pelo mundo.
Por alguns meses, ele vive como um rei. Mas dentro de poucos anos, a estatística nos mostra, ele está mais pobre do que quando começou. Por quê? Porque ele tinha o dinheiro, mas não tinha a mentalidade da riqueza. Sua mente continuava programada para a escassez, para o desperdício, para decisões baseadas no impulso e não na sabedoria. Isso acontece porque a riqueza real não é apenas um número na conta bancária. É uma forma de pensar, uma maneira de ver oportunidades onde outros veem problemas, uma capacidade de transformar ideias em realidade, uma habilidade de construir valor duradouro. É uma mentalidade que te permite não apenas ganhar dinheiro, mas multiplicá-lo, protegê-lo e usá-lo para criar um legado que transcende sua própria existência. Durante minha jornada, descobri que existem leis imutáveis que governam a prosperidade. Não são fórmulas mágicas ou truques de enriquecimento rápido. São princípios eternos, testados pelo tempo e validados pela experiência de incontáveis gerações. São as mesmas leis que permitiram aos grandes construtores de impérios criar fortunas que duraram séculos, e são as mesmas leis que, quando ignoradas, levaram à ruína os que pareciam ter tudo. Estas 7 leis que vou compartilhar contigo nasceram dos meus próprios erros, das minhas quedas mais dolorosas e das descobertas mais transformadoras da minha vida. Cada uma delas tem o poder de reescrever completamente sua relação com o dinheiro, com o sucesso e com seu próprio potencial, mas elas exigem mais do que conhecimento intelectual. Exigem uma mudança profunda de identidade. Você não pode mais se ver como alguém que luta contra a escassez. Precisa se reconhecer como alguém que foi criado para a abundância. Não pode mais pensar como uma vítima das circunstâncias. Precisa assumir o papel de arquiteto do seu próprio destino. Esta transformação começa agora, neste momento, com a decisão consciente de abandonar as limitações que você mesmo colocou sobre sua vida. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai confrontar verdades inconvenientes sobre seus medos, seus padrões limitantes e a forma como você tem sabotado seu próprio sucesso. Mas também vai abrir portas que você nem sabia que existiam. A riqueza real que você tanto busca já está dentro de você, esperando apenas as chaves certas para ser libertada. Número 2. Lei do silêncio lucrativo. Você fala demais sobre dinheiro. Eu sei porque eu também fiz isso. Toda vez que você tem uma ideia de negócio, corre para contar para os amigos. Quando descobre uma oportunidade de investimento, não consegue guardar para si. Quando começa a ganhar um pouco mais, quer que todo mundo saiba. E toda vez que faz isso, está sabotando seu próprio sucesso de uma forma que nem imagina. Existe um poder profundo no silêncio que a maioria das pessoas jamais descobre. Não estou falando de ser uma pessoa calada ou antissocial. Estou falando de uma sabedoria milenar que ensina que certas coisas precisam amadurecer no silêncio antes de serem compartilhadas com o mundo. Suas ideias, seus planos, seus primeiros sucessos, eles são como sementes frágeis que precisam germinar na escuridão da terra antes de poderem enfrentar a luz do dia. Quando você fala sobre seus planos financeiros prematuramente, 2 coisas destrutivas acontecem. Primeiro, você dissipa a energia criativa que deveria estar sendo usada para materializar suas ideias. Cada palavra que você gasta contando sobre o que vai fazer é energia que você não está investindo em realmente fazer. Segundo, você abre suas ideias para a contaminação de opiniões externas, medos alheios e limitações que não são suas. Pense nisso como um artista protegendo sua obra-prima. Ele não convida todo mundo para o ateliê enquanto ainda está pintando. Ele trabalha no silêncio, no sigilo, aperfeiçoando cada detalhe,
até que a obra esteja pronta para ser revelada. Suas ideias financeiras merecem o mesmo respeito, a mesma proteção, o mesmo cuidado. Eu aprendi isso da forma mais dolorosa possível. No início da construção do meu reino, eu era jovem e ansioso para impressionar. Toda decisão importante, eu discutia com meus conselheiros antes mesmo de ter clareza total sobre o que queria fazer. Compartilhava minhas visões de expansão com outros reis, achando que isso me faria parecer ambicioso e inteligente. O resultado? Minhas ideias eram constantemente questionadas, modificadas, diluídas e muitas vezes roubadas por aqueles que tinham menos escrúpulos e mais rapidez para agir. Foi quando decidi adotar o que chamo de silêncio lucrativo. Comecei a manter meus planos mais importantes em absoluto sigilo até que estivessem prontos para serem executados. Desenvolveu uma disciplina férrea de processar minhas ideias internamente antes de buscar qualquer validação externa, e o resultado foi transformador. Minhas decisões se tornaram mais nítidas, meus planos mais sólidos, minha execução mais eficiente. Mas o silêncio lucrativo vai além de simplesmente não falar sobre seus planos. Ele inclui o desenvolvimento do que eu chamo de audição financeira. A capacidade de ouvir verdadeiramente o que as pessoas estão dizendo, não apenas com as palavras, mas com suas emoções, suas necessidades não expressas, suas dores silenciosas. Esta é uma habilidade que vale mais do que qualquer diploma em negócios. Quando você para de falar tanto e começa a ouvir profundamente, você percebe oportunidades que passam despercebidas pela maioria. Você ouve a frustração no tom de voz de um cliente em potencial. Você detecta a necessidade real por trás da reclamação aparente. Você identifica parcerias estratégicas em conversas que outros considerariam apenas bate-papo social. A audição financeira também te permite ler pessoas com uma precisão impressionante. Você começa a distinguir entre aqueles que realmente podem te ajudar e aqueles que apenas querem se aproveitar. Percebe quando alguém está mentindo sobre suas intenções financeiras. Identifica quem tem potencial real e quem apenas fala bem. Esta habilidade sozinha pode economizar anos de sociedades erradas, investimentos equivocados e confiança mal colocada. Quero que você comece hoje mesmo um exercício simples, mas poderoso. Nas próximas conversas sobre dinheiro, negócios ou oportunidades, comprometa-se a falar apenas 20% do tempo e ouvir 80%. Quando alguém compartilhar uma ideia com você, ao invés de imediatamente dar sua opinião ou contar sua experiência similar, faça perguntas. Perguntas que ajudem a pessoa a aprofundar seu próprio pensamento. Observe como isso muda a dinâmica. As pessoas começarão a te ver como alguém sábio, mesmo quando você está apenas ouvindo. Começarão a confiar mais em você, a te procurar para conselhos, a te incluir em oportunidades que não compartilhariam com outros. O silêncio te dará uma reputação de profundidade e confiabilidade que anos de conversa não conseguiriam construir. Mas o aspecto mais poderoso do silêncio lucrativo é interno. Quando você para de verbalizar constantemente seus pensamentos, eles têm espaço para amadurecer, para se conectar de formas inesperadas, para evoluir em direções que você nem imaginava. Suas melhores ideias não nascem do ruído, nascem do silêncio. Seus insights mais valiosos não vêm das discussões intermináveis, vêm da reflexão profunda. No silêncio, você se conecta com uma sabedoria que é maior do que sua mente consciente. Você acessa intuições que são mais precisas do que qualquer análise. Você toma decisões que são alinhadas não apenas com a lógica, mas com um propósito maior que você talvez nem saiba explicar, mas que sabe que é certo. O silêncio lucrativo não é passividade,
É poder concentrado, energia focada, sabedoria em ação. É a diferença entre ser alguém que fala sobre oportunidades e alguém que as cria e as conquista em silêncio. Número 3. Lei do motivo secreto. Por que você quer ser rico? Não me dê a resposta automática que você dá para todo mundo. Não me fale sobre liberdade financeira, sobre cuidar da família ou sobre realizar sonhos. Essas são as respostas seguras, as que soam bem, as que ninguém questiona. Eu quero saber o motivo real, aquele que você nem admite para si mesmo nas madrugadas silenciosas, quando a máscara cai e você fica sozinho com sua verdade nua e crua. Você quer ser rico para provar algo para alguém que te humilhou no passado, para mostrar para seus pais que você não é um fracasso, para impressionar pessoas que nem se importam com você, para mascarar alguma insegurança profunda que corrói sua autoestima, para comprar o amor e a admiração que você não consegue conquistar sendo apenas você mesmo. Essa pergunta é desconfortável porque ela expõe algo que preferimos manter escondido. Mas é a pergunta mais importante que você pode responder se realmente quer construir uma riqueza duradoura. Porque existe uma lei imutável na vida. O dinheiro não transforma você, ele amplifica quem você já é. Se você busca riqueza por motivos contaminados, essa contaminação será multiplicada junto com sua fortuna. Durante meu reino, conheci muitos homens que acumularam grandes riquezas. Alguns se tornaram lendas de generosidade e sabedoria. Outros se transformaram em tiranos amargurados, cercados de ouro, mas vazios de propósito. A diferença não estava na quantidade de riqueza que possuíam, mas na pureza dos motivos que os levaram a buscá-la. Lembro-me de um comerciante que começou a construir sua fortuna depois de ser traído por um sócio que o deixou na miséria. Sua motivação era clara: provar que ele era melhor, mais inteligente, mais forte. E ele conseguiu. Ficou rico, muito rico. Mas cada moeda de ouro que acumulava alimentava uma amargura crescente. Cada sucesso, ao invés de trazer satisfação, aumentava sua sede de vingança. Ele conquistou a riqueza, mas perdeu a alma no processo. Por outro lado, conheci uma mulher que decidiu enriquecer depois de ver crianças morrendo de fome em seu vilarejo. Sua motivação era construir um sistema que pudesse alimentar e educar os abandonados. Ela também ficou rica, mas sua riqueza trazia paz, propósito e um senso profundo de realização. O mesmo dinheiro, motivos diferentes, resultados completamente opostos na alma humana. A lei do motivo secreto ensina que sua intenção real é o DNA de toda a riqueza que você vai construir. Se você planta sementes de ego, colherá frutas amargas. Se planta sementes de serviço, colherá abundância doce. Se sua motivação é pequena e egoísta, sua riqueza será pequena e frágil. Se sua motivação é grande e generosa, sua riqueza será expansiva e sustentável. Mas como você descobre qual é realmente seu motivo secreto? Existe um exercício simples, mas brutalmente honesto que pode revelar isso. Imagine que você acabou de receber uma quantia extraordinária de dinheiro, mais do que jamais sonhou possuir. Agora pergunte-se: qual é a primeira coisa que você quer fazer com esse dinheiro? Não a primeira coisa que você acha que deveria querer fazer, mas a primeira coisa que seu coração realmente deseja. Se sua primeira reação é comprar coisas para impressionar outros, seu motivo está contaminado pelo ego. Se é estocar dinheiro por medo do futuro, seu motivo está contaminado pela insegurança. Se é gastar tudo imediatamente em prazeres, seu motivo está contaminado pela impulsividade. Se é usar o dinheiro para controlar ou manipular pessoas, seu motivo está contaminado pela necessidade de poder. Nenhum desses motivos está errado por si só. Todos nós temos ego, medo, impulsos e desejos de controle.
O problema não é ter esses sentimentos, é permitir que eles sejam o combustível principal de sua busca pela riqueza. Quando isso acontece, você pode até conseguir o dinheiro, mas ele nunca te satisfará verdadeiramente. O verdadeiro ponto de virada acontece quando você consegue identificar um motivo que é maior do que você mesmo. Pode ser simples, querer proporcionar uma educação de qualidade para seus filhos. Pode ser ambicioso, querer criar empregos para pessoas da sua comunidade. Pode ser pessoal, querer honrar a memória de alguém que acreditou em você. O tamanho do motivo não importa tanto quanto sua autenticidade e sua capacidade de te conectar com algo maior. Quando seu motivo secreto está alinhado com um propósito genuíno, algo mágico acontece. O dinheiro deixa de ser um fim em si mesmo e se torna uma ferramenta. Você para de perseguir a riqueza e ela começa a fluir naturalmente em sua direção. Suas decisões ficam mais claras porque você tem um critério maior para julgá-las. Sua energia aumenta porque você está conectado com algo que vale a pena o esforço. Mas existe ainda outro nível da lei do motivo secreto. Não basta ter um motivo puro. Você precisa purificar constantemente seus motivos. A riqueza tem uma tendência natural de despertar o pior em nós. Quanto mais você tem, mais tentações surgem para usar seu poder de forma egoísta. É por isso que você precisa revisar regularmente suas motivações, questionar suas intenções e realinhar seus propósitos. Eu faço isso até hoje. Regularmente paro e me pergunto: por que estou fazendo o que estou fazendo? O que realmente estou buscando? Minhas ações estão servindo ao meu ego ou ao meu propósito? Esta prática constante de autoanálise é o que mantém a riqueza como uma bênção ao invés de uma maldição. Sua riqueza será um reflexo direto da pureza de suas intenções. Motivos pequenos produzem fortunas pequenas. Motivos grandes produzem fortunas grandes. Motivos puros produzem fortunas duradouras. Motivos contaminados produzem fortunas que se dissolvem ou que trazem mais problemas do que soluções. A pergunta não é se você merece ser rico. A pergunta é: para que você quer ser rico? Sua resposta determinará não apenas se você conseguirá a riqueza, mas se ela será uma bênção ou uma maldição em sua vida. Número 4. Lei da preparação. Você está desesperado para chegar lá, não está? Quer pular etapas, acelerar processos, encontrar atalhos que te levem direto ao sucesso. Olha para pessoas que parecem ter conquistado tudo da noite para o dia e se pergunta por que ainda está lutando, se preparando, aprendendo, sem ver os resultados grandiosos que tanto deseja. Essa impaciência é compreensível, mas é também o maior inimigo do sucesso duradouro. A lei da preparação é talvez a mais ignorada de todas as leis da riqueza, porque ela não promete resultados imediatos, ela não oferece fórmulas mágicas nem transformações instantâneas. Ela simplesmente declara uma verdade inconveniente. Todo sucesso sustentável é construído sobre uma base sólida de preparação, e essa preparação sempre leva mais tempo do que gostaríamos. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende sobre preparação. Ela não é apenas aquisição de conhecimento técnico. Não é apenas ler livros sobre negócios ou fazer cursos sobre investimentos. A preparação verdadeira acontece em 4 dimensões simultâneas: técnica, emocional, prática e espiritual. E se você negligenciar qualquer uma dessas dimensões, sua casa de sucesso será construída sobre areia. A preparação técnica é a mais óbvia. É o conhecimento específico da área onde você quer prosperar. Se é negócios, você precisa entender de marketing, vendas, finanças, operações. Se é investimentos, precisa compreender mercados, riscos, diversificação, análises. Mas aqui está o que poucos te contam: a preparação técnica nunca termina.
Eu governei o reino mais próspero da história, mas continuei estudando arquitetura quando construía o templo, estudando diplomacia quando negociava com outros reis, estudando agricultura quando queria melhorar as colheitas do meu povo. A preparação emocional é ainda mais crítica, mas raramente discutida. É a capacidade de manter a calma sob pressão, de tomar decisões racionais quando as emoções estão em alta, de perseverar quando tudo parece dar errado. É aprender a lidar com rejeições, fracassos, críticas e sucessos sem perder o equilíbrio. Muitas pessoas tecnicamente preparadas fracassam porque não desenvolveram a resiliência emocional necessária para navegar as tempestades inevitáveis do mundo dos negócios. Lembro-me de um jovem empreendedor que conheci. Ele tinha todas as habilidades técnicas, um plano de negócios perfeito, financiamento adequado. Mas na primeira crise significativa que enfrentou, quando alguns clientes importantes cancelaram contratos e alguns funcionários-chave pediram demissão no mesmo mês, ele entrou em pânico completo. Tomou decisões desesperadas, perdeu a confiança da equipe restante e acabou perdendo tudo. Não por falta de conhecimento, mas por falta de preparação emocional. A preparação prática é a que acontece no mundo real, fora dos livros e das salas de aula. É a experiência que você ganha errando pequeno para não errar grande depois. É começar com projetos menores para desenvolver músculos que serão necessários para projetos maiores. É como um atleta que não vai direto para a Olimpíada, mas compete em campeonatos locais, regionais, nacionais, construindo gradualmente a experiência e a confiança necessárias para o maior palco. Muitos querem começar direto com o grande negócio, o investimento pesado, o projeto ambicioso, mas pular a preparação prática é como tentar levantar 300 quilos no primeiro dia de academia. Você não tem os músculos, a técnica, o condicionamento necessário. O resultado é quase sempre uma lesão grave que te afasta do jogo por muito tempo. E existe a preparação espiritual, que é a mais profunda e a mais importante. É o alinhamento entre seus valores, seus propósitos e suas ações. É a construção de um caráter que pode suportar o peso da riqueza sem se corromper. É o desenvolvimento de uma perspectiva que vê além do sucesso imediato e pensa em termos de legado e impacto duradouro. A preparação espiritual é o que separa aqueles que usam a riqueza sabiamente daqueles que são destruídos por ela. É o que permite que você mantenha os pés no chão quando tudo está dando certo e a cabeça erguida quando tudo parece desmoronar. É a âncora que te mantém firme em qualquer tempestade. Mas como você sabe se está realmente preparado ou se está apenas usando a preparação como desculpa para não agir? Existe uma diferença sutil, mas fundamental, entre preparação produtiva e procrastinação disfarçada. A preparação produtiva tem foco, cronograma e marcos claros. Você está estudando algo específico para aplicar em algo concreto dentro de um prazo definido. A procrastinação disfarçada é genérica, indefinida e sem urgência real. A preparação verdadeira também inclui ação progressiva. Você não espera estar 100% preparado para começar, porque isso nunca acontecerá. Você começa quando está preparado suficientemente para o próximo passo, não para a jornada inteira. É como subir uma montanha. Você não precisa enxergar o topo para dar o próximo passo, mas precisa estar preparado para esse passo específico. Durante minha juventude, passei anos observando meu pai governar antes de assumir o trono. Não era tempo perdido ou postergação, era preparação essencial. Observei como ele tomava decisões difíceis, como lidava com conselheiros conflitantes, como equilibrava as necessidades do povo com as demandas do reino. Quando finalmente assumi o poder, eu não estava apenas tecnicamente preparado, estava emocionalmente, praticamente e espiritualmente pronto para a responsabilidade.
A preparação tem outro benefício que poucos percebem. Ela cria confiança genuína. Não a falsa confiança baseada em arrogância ou ilusão, mas a confiança sólida que vem de saber que você fez seu dever de casa. Quando você está verdadeiramente preparado, você não precisa fingir que sabe, você realmente sabe. Não precisa blefar, você tem as cartas certas na mão. Existe um ditado que diz: sorte é quando a preparação encontra oportunidade. Eu prefiro dizer assim: o sucesso é quando a preparação completa encontra o momento certo. E o momento certo sempre chega para aqueles que se prepararam completamente, sempre. O tempo que você investe em preparação nunca é tempo perdido, é tempo multiplicado. Cada hora de estudo pode economizar meses de erro. Cada dia de preparação pode evitar anos de fracasso. Cada fase de preparação que você completa aumenta exponencialmente suas chances de sucesso na próxima fase. A preparação não é o oposto da ação. É a fundação que torna a ação verdadeiramente eficaz. Sem ela, você está construindo castelos na areia. Com ela, você está construindo monumentos que atravessam gerações. Número 5. Lei da troca real. Você guarda dinheiro como um dragão guarda ouro, não é mesmo? Acumula cada moeda com medo de que, se gastar ou investir, pode faltar no futuro. Sua relação com o dinheiro é de posse, de controle, de retenção. Mas aqui está uma verdade que pode mudar completamente sua vida financeira. O dinheiro parado é dinheiro morto, e dinheiro morto não gera mais dinheiro. O dinheiro foi criado para fluir, não para estagnar. Sua natureza essencial é o movimento, a troca, a circulação. Quando você prende o dinheiro por medo ou por avareza, você está violando sua natureza fundamental e, consequentemente, bloqueando sua capacidade de multiplicação. É como represar um rio. Você pode acumular água, mas perde a energia que só vem do movimento. A lei da troca real não é sobre gastar dinheiro impulsivamente ou desperdiçá-lo em futilidades. É sobre entender que o dinheiro cresce quando é investido inteligentemente em pessoas, projetos e oportunidades que têm potencial de gerar mais valor. É sobre transformar seu dinheiro em uma ferramenta de criação de riqueza, não apenas em um símbolo de segurança. Durante meu reinado, observei 2 tipos de homens ricos. Os primeiros acumulavam ouro em cofres subterrâneos, contavam suas moedas constantemente e dormiam sobre seus tesouros como dragões. Eles tinham riqueza, mas viviam com medo constante de perdê-la. Os segundos usavam seu ouro para financiar expedições comerciais, para construir infraestrutura, para apoiar artesãos talentosos e comerciantes promissores. Estes não apenas mantinham sua riqueza, mas a multiplicavam continuamente. A diferença fundamental estava na compreensão de um princípio simples: dinheiro é energia, e energia precisa circular para se manter viva e crescer. Quando você investe em algo que agrega valor ao mundo, você não está perdendo dinheiro, está plantando sementes que produzirão frutos muito maiores no futuro. Mas a lei da troca real vai além de investimentos convencionais. Ela inclui o que eu chamo de generosidade estratégica. Isso não é caridade tradicional, onde você dá dinheiro para alguém necessitado e nunca mais vê retorno. É o investimento inteligente em pessoas que têm potencial, mas não têm recursos. É apostar no talento quando ele ainda está invisível para a maioria. Lembro-me de um jovem artesão que veio ao meu palácio mostrando peças de madeira esculpidas à mão. Seu trabalho era excepcional, mas ele não tinha dinheiro para comprar ferramentas melhores ou para abrir uma oficina própria. A maioria dos ricos da época o ignorou, vendo apenas um jovem pobre com sonhos grandes. Eu vi algo diferente, talento real com necessidade de oportunidade. Financiei suas ferramentas, sua oficina, seus primeiros materiais de qualidade. Não foi caridade, foi investimento.
Em poucos anos, ele se tornou o artesão mais requisitado do reino. Suas peças decoravam os palácios dos reis vizinhos. E ele nunca esqueceu quem acreditou nele quando ninguém mais acreditava. Aquele investimento inicial se multiplicou não apenas em retorno financeiro, mas em lealdade, em parceria e em uma rede de conexões que gerou oportunidades por décadas. A generosidade estratégica funciona porque ela cria o que os modernos chamam de network, mas que eu prefiro chamar de rede de valor mútuo. Quando você investe em pessoas certas no momento certo, você não está apenas dando dinheiro, está construindo relacionamentos que podem ser infinitamente mais valiosos do que o investimento inicial. Mas como você identifica as oportunidades certas para aplicar a lei da troca real? Primeiro, procure por competência genuína em situação de necessidade temporária. Não pessoas incompetentes que sempre precisarão de ajuda, mas pessoas competentes que precisam apenas de uma oportunidade para brilhar. Segundo, invista onde você pode agregar mais do que apenas dinheiro. Se você pode oferecer mentoria, conexões ou conhecimento junto com o investimento financeiro, o potencial de retorno é muito maior. Terceiro, diversifique suas trocas reais. Não coloque todos os seus investimentos estratégicos em uma única área ou pessoa. Espalhe suas apostas em diferentes setores, diferentes pessoas, diferentes tipos de oportunidade. Alguns vão dar errado, outros vão dar certo, e alguns poucos vão exceder todas suas expectativas. A lei da troca real também se aplica ao seu tempo e conhecimento. Às vezes, a melhor forma de fazer seu dinheiro circular é investindo seu tempo em ensinar alguém, em mentorear um empreendedor iniciante, em compartilhar seu conhecimento com quem pode usá-lo produtivamente. O retorno pode não vir imediatamente e pode não vir na forma que você espera, mas ele sempre vem. Existe também o aspecto emocional da lei da troca real. Quando você dá dinheiro por medo, você está enviando uma mensagem ao universo de que não confia na sua capacidade de gerar mais. Quando você investe estrategicamente, está declarando confiança no seu poder de criar valor continuamente. Essa mudança de mentalidade da escassez para a abundância atrai mais oportunidades porque você está vibrando na frequência da prosperidade, não do medo. Mas cuidado com os extremos. A lei da troca real não significa ser imprudente ou ingênuo. Não é sobre dar dinheiro para qualquer um que pede ou investir sem análise criteriosa. É sobre encontrar o equilíbrio entre a prudência necessária e a generosidade estratégica que multiplica recursos. Comece pequeno se for necessário. Identifique uma pessoa em sua comunidade que tem talento real, mas precisa de uma oportunidade. Faça um pequeno investimento em seu potencial. Observe os resultados. Aprenda com a experiência. Gradualmente, aumente a escala de suas trocas reais, conforme sua habilidade de identificar boas oportunidades se desenvolve. Lembre-se, dinheiro parado é dinheiro morto. Dinheiro em movimento inteligente é dinheiro que se multiplica. Sua riqueza real não é medida pelo que você acumula, mas pelo que você faz circular de forma estratégica. O rio que flui sempre encontra o mar. O dinheiro que circula sabiamente sempre encontra a multiplicação. Número 6. Lei do fluxo sagrado. Há algo que você precisa entender sobre riqueza que vai contra tudo que o mundo moderno te ensinou. Você não é dono de nada. Absolutamente nada. Todo centavo que passa pelas suas mãos, todo bem que você chama de seu, toda propriedade que carrega seu nome, tudo isso é temporário, emprestado, confiado a você por um período limitado de tempo. E a forma como você trata essa realidade determinará se sua riqueza será uma bênção ou uma maldição. Esta é a lei mais difícil de aceitar, porque ela confronta nossa necessidade humana de controle e posse.
Queremos acreditar que somos donos, que construímos tudo sozinhos, que merecemos todo o crédito pelos nossos sucessos. Mas essa ilusão de propriedade absoluta é exatamente o que nos separa da verdadeira prosperidade e da paz que deveria acompanhá-la. Quando você reconhece que tudo o que possui é, na verdade, uma mordomia, uma responsabilidade sagrada que te foi confiada, sua relação com o dinheiro se transforma completamente. Você para de ser um acumulador ansioso e se torna um administrador sábio. Para de tomar decisões baseadas apenas no lucro imediato e começa a considerar o impacto eterno de suas escolhas. Durante meu reinado, eu possuía mais riquezas do que qualquer homem antes ou depois de mim. Ouro suficiente para comprar nações inteiras, palácios que eram maravilhas arquitetônicas, um exército invencível, súditos aos milhões. Mas a verdadeira transformação em minha vida aconteceu quando compreendi que nada daquilo era realmente meu. Eu era apenas um mordomo temporário de recursos que pertenciam a algo muito maior que eu. Essa revelação não diminuiu minha ambição ou minha capacidade de gerar riqueza. Na verdade, aumentou exponencialmente. Quando você entende que está administrando recursos sagrados, você se torna muito mais cuidadoso, muito mais estratégico, muito mais sábio em suas decisões. Você para de desperdiçar dinheiro em coisas que alimentam apenas o ego e começa a investir em coisas que geram valor duradouro. A lei do fluxo sagrado ensina que todo o dinheiro que passa por suas mãos carrega uma energia espiritual. Não é apenas papel moeda ou números numa conta bancária. É energia cristalizada que pode ser usada para criar ou para destruir, para abençoar ou para amaldiçoar, para elevar ou para rebaixar, e você é responsável pela forma como direciona essa energia. Isso não significa que você precisa doar tudo ou viver em pobreza monástica. Significa que cada transação que você faz, cada investimento que você realiza, cada compra que você efetua, deve ser alinhada com princípios que transcendem o lucro imediato. Significa perguntar-se: esta decisão honra a origem sagrada desta riqueza? Esta escolha contribui para um bem maior? Este uso do dinheiro criará valor que perdurará além da minha existência? Existe uma diferença fundamental entre gastar dinheiro e investir dinheiro sagrado. Quando você gasta, você está apenas satisfazendo desejos momentâneos. Quando você investe dinheiro como energia sagrada, você está plantando sementes que produzirão frutos em dimensões que vão muito além do financeiro. Está criando oportunidades para outras pessoas, contribuindo para o bem-estar da comunidade, construindo algo que terá impacto positivo por gerações. Mas como você pratica concretamente a lei do fluxo sagrado em suas decisões financeiras cotidianas? Primeiro, comece cada dia reconhecendo que tudo o que você possui é uma dádiva temporária. Não precisa ser religioso de forma tradicional, mas precisa reconhecer que existe uma inteligência maior que governa o universo e que, de alguma forma misteriosa, confiou recursos em suas mãos. Segundo, antes de tomar decisões financeiras importantes, pare e pergunte: esta decisão está alinhada com valores eternos? Vai gerar valor real para o mundo? Vai me ajudar a ser um melhor mordomo dos recursos que me foram confiados? Se a resposta for não, reconsidere a decisão, mesmo que seja financeiramente lucrativa a curto prazo. Terceiro, desenvolva o hábito de devolver uma porcentagem de sua renda para causas que transcendem seus interesses pessoais. Isso não é apenas sobre dizimar religioso, embora possa incluir isso. É sobre reconhecer que, se você recebeu muito, tem a responsabilidade de compartilhar muito. É sobre manter o fluxo sagrado em movimento, não permitindo que pare em você. Eu descobri que quanto mais eu tratava minha riqueza como sagrada, mais ela se multiplicava. Não por alguma magia ou superstição, mas por uma razão muito prática.
Quando você reconhece a natureza sagrada do dinheiro, você toma decisões mais sábias. Você investe em coisas que têm valor real e duradouro. Você se associa com pessoas que compartilham valores elevados. Você constrói negócios que agregam valor genuíno ao mundo. Além disso, quando você opera na dimensão do fluxo sagrado, você acessa uma sabedoria que está além da sua mente analítica. Você começa a ter intuições sobre investimentos que se mostram extraordinariamente precisas. Você identifica oportunidades que passam despercebidas por outros. Você toma decisões que parecem contraintuitivas no momento, mas se mostram geniais com o tempo. Isso acontece porque você está alinhado com princípios universais que governam a prosperidade verdadeira. Está nadando a favor da corrente cósmica, não contra ela. Está colaborando com as forças que criam abundância genuína, não lutando contra elas por ganhos egoístas de curto prazo. A lei do fluxo sagrado também traz uma paz interior que o dinheiro comum não consegue proporcionar. Quando você sabe que está administrando recursos sagrados de forma responsável, você dorme tranquilo, independentemente de quantos zeros tem em sua conta bancária. Você tem a consciência limpa e o coração em paz, sabendo que está usando sua riqueza para propósitos nobres. Mas existe um aviso importante. Você não pode fingir que trata o dinheiro como sagrado. Isso precisa ser genuíno, do fundo do coração. Se você apenas imita os comportamentos externos sem a transformação interior real, os resultados serão superficiais e temporários. A dimensão sagrada da riqueza só se abre para aqueles que genuinamente reconhecem e honram a origem transcendente de tudo o que possuem. A verdadeira liberdade financeira não vem de ter dinheiro suficiente para comprar qualquer coisa que você queira. Vem de saber que você é um mordomo fiel de recursos sagrados, usando-os para propósitos que alinham sua vida com a harmonia universal. Isso sim é prosperidade real, sustentável e transformadora. Número 7. Lei do último lugar. Você olha ao redor e vê pessoas da sua idade, ou mais novas, já conquistando sucessos que você ainda sonha alcançar. Sente que está atrasado na vida, que perdeu oportunidades importantes, que chegou tarde demais para participar das grandes conquistas. Essa sensação de estar por último corrói sua confiança e faz você questionar se vale a pena continuar tentando. Mas eu tenho uma revelação que pode mudar completamente sua perspectiva sobre esse aparente atraso. Estar em último lugar não significa estar perdendo, significa estar sendo preparado. O que você interpreta como atraso pode ser, na verdade, o processo mais importante de sua vida. O forjamento do seu caráter para suportar o peso do sucesso que está chegando. Deus frequentemente coloca seus escolhidos por último não para puni-los, mas para prepará-los adequadamente para posições de liderança que exigem força interior excepcional. A lei do último lugar revela uma verdade contraintuitiva. Aqueles que chegam ao sucesso muito cedo frequentemente não conseguem sustentá-lo porque não desenvolveram as raízes profundas necessárias para suportar os ventos fortes que sempre acompanham grandes conquistas. É como uma árvore que cresce muito rapidamente. Ela fica alta e vistosa, mas suas raízes permanecem fracas, e na primeira tempestade séria, ela desaba. Durante minha juventude, observei meu irmão mais velho ser preparado para assumir o trono. Ele tinha todas as vantagens. Era o primogênito, tinha a preferência política, recebeu o melhor treinamento militar e diplomático. Eu era apenas o segundo filho, frequentemente ignorado nas decisões importantes, aparentemente relegado a uma posição secundária no reino. Por muito tempo me senti injustiçado, esquecido, como se estivesse em último lugar numa corrida onde deveria estar em primeiro. Mas aqueles anos de aparente desvantagem foram, na verdade, minha maior preparação.
Enquanto meu irmão estava sob os holofotes, enfrentando pressões políticas e tomando decisões prematuras, eu estava na sombra, observando, aprendendo, desenvolvendo sabedoria sem a pressão do poder imediato. Estava sendo moldado pelo processo lento e profundo que somente acontece longe dos palcos principais. Quando finalmente assumi o trono, eu não era apenas mais velho cronologicamente, era mais maduro em todos os sentidos. Tinha desenvolvido paciência, humildade, capacidade de ouvir conselho, discernimento para julgar situações complexas. Qualidades que meu irmão, apesar de seus talentos naturais, não teve tempo de desenvolver porque foi colocado em posição de liderança antes de estar verdadeiramente preparado. A lei do último lugar ensina que o anonimato e a espera são ferramentas divinas de preparação. Quando você está nos bastidores, longe da atenção e da adulação, você desenvolve motivações puras. Seu ego não é constantemente alimentado por reconhecimento externo, então você aprende a encontrar satisfação no trabalho bem feito, independentemente de quem está observando. Além disso, a espera força você a desenvolver perseverança genuína. É fácil manter entusiasmo quando os resultados vêm rapidamente. O verdadeiro teste do seu caráter acontece quando você precisa continuar trabalhando, aprendendo e crescendo mesmo quando parece que nada está acontecendo externamente. Essa capacidade de persistir no silêncio é o que separa aqueles que constroem sucessos duradouros daqueles que apenas experimentam momentos fugazes de glória. Existe também uma sabedoria estratégica no último lugar. Quando você não é visto como uma ameaça imediata, as pessoas são mais abertas com você. Você tem acesso a informações e perspectivas que não estariam disponíveis se você fosse percebido como um competidor direto. Você pode observar os erros dos outros sem ser julgado pelos mesmos padrões. Pode experimentar e falhar em menor escala, aprendendo lições valiosas sem consequências catastróficas. Mas a lei do último lugar não é sobre conformar-se com a mediocridade ou usar a posição como desculpa para não se esforçar. É sobre reconhecer que seu tempo ainda não chegou e usar esse tempo de forma inteligente para se preparar completamente. É sobre transformar a espera em investimento, o anonimato em vantagem estratégica, a aparente desvantagem em preparação superior. Como você aplica concretamente a lei do último lugar em sua vida? Primeiro, pare de se comparar constantemente com outros que parecem estar na sua frente. Cada pessoa tem seu cronograma único de preparação e manifestação. O fato de alguém estar tendo sucesso agora não significa que você está atrasado, significa que vocês estão em processos diferentes com cronogramas diferentes. Segundo, use seu atual período de preparação de forma intencional e intensiva. Se você ainda não está no centro das atenções, aproveite para desenvolver habilidades profundamente, para estudar seu campo de atuação exaustivamente, para construir relacionamentos genuínos sem pressões de performance. Este é um tempo precioso que você não terá quando as demandas do sucesso público se tornarem constantes. Terceiro, desenvolva uma mentalidade de longo prazo. A lei do último lugar funciona em décadas, não em meses. Você está sendo preparado para uma influência e um impacto que podem durar gerações, não apenas para sucessos momentâneos. Essa perspectiva temporal mais ampla te ajuda a manter paciência e foco mesmo quando o progresso parece lento. A história está cheia de exemplos de pessoas que foram por último durante anos e depois se tornaram líderes extraordinários justamente por causa dessa preparação extended. Eles desenvolveram profundidade de caráter, amplitude de conhecimento e força interior que aqueles que subiram rapidamente nunca tiveram oportunidade de cultivar. Existe uma diferença crucial entre estar por último temporariamente e permanecer por último permanentemente. A diferença está na forma como você usa o tempo de espera. Se você usa para se vitimizar,
reclamar e diminuir seus esforços, você permanecerá por último indefinidamente. Se você usa para se preparar intensivamente, aprender profundamente e desenvolver caráter sólido, você está sendo posicionado estrategicamente para quando seu momento chegar. Seu momento chegará, e quando chegar, você estará não apenas pronto, mas super preparado. Terá não apenas as habilidades técnicas, mas a maturidade emocional. Não apenas a competência profissional, mas a sabedoria existencial. Não apenas o talento natural, mas o caráter forjado pela espera paciente e pelo trabalho silencioso. O último lugar é frequentemente o primeiro lugar em preparação. E na vida, aquele que está mais preparado, não aquele que chega primeiro, é quem permanece mais tempo no topo. Número 8. Propósito e destino financeiro. Você construiu toda a sua estratégia financeira baseada numa mentira, a mentira de que o dinheiro, por si só, vai te trazer felicidade, realização e sentido de vida. Perseguiu metas financeiras arbitrárias, acumulou bens que não te satisfazem realmente, trabalhou em projetos que te deixam vazio por dentro, tudo porque foi ensinado que sucesso financeiro é sinônimo de sucesso na vida. Mas chegou um momento em que, mesmo com conquistas materiais, você sente um vazio profundo que o dinheiro não consegue preencher. Essa sensação de vazio não é sinal de fracasso, é sinal de despertar. É sua alma te dizendo que você está perseguindo o alvo errado. O dinheiro nunca foi destinado a ser um fim em si mesmo. Foi criado para ser uma ferramenta a serviço de algo muito maior, seu propósito de vida. E quando você inverte essa ordem, quando coloca o dinheiro no lugar do propósito, você transforma uma ferramenta poderosa numa prisão dourada. Eu experimentei isso pessoalmente de forma devastadora. Houve um período em meu reino onde eu tinha conquistado tudo que um homem poderia desejar materialmente. Possuía ouro em quantidade inimaginável, palácios que desafiavam a arquitetura da época, poder político absoluto, fama que se espalhava por continentes inteiros. Por qualquer medida externa, eu era o homem mais bem-sucedido da história. Mas, internamente, eu estava completamente perdido. Passei meses em profunda melancolia, questionando o sentido de todas as minhas conquistas. Para que servia todo aquele ouro se não me trazia paz interior? Para que tanto poder se não me conectava com um propósito maior? Para que tanta fama se ela não gerava impacto verdadeiro na vida das pessoas? Foi nesse período sombrio que compreendi uma verdade transformadora. Riqueza sem propósito é vaidade, e vaidade é a forma mais refinada de miséria. O ponto de virada em minha vida aconteceu quando parei de perguntar: como posso ganhar mais dinheiro? E comecei a perguntar: como posso usar o dinheiro que tenho para criar algo que importe verdadeiramente? Essa mudança simples de pergunta revolucionou completamente minha relação com a riqueza e, consequentemente, minha capacidade de gerá-la de forma sustentável e satisfatória. A lei do propósito e destino financeiro declara que sua capacidade máxima de gerar riqueza só será atingida quando ela estiver alinhada com sua razão de existir neste mundo. Não um propósito inventado para soar bem, mas seu propósito autêntico, aquilo que faz seu coração acelerar quando você pensa na possibilidade de realizá-lo, aquilo que você faria mesmo se não ganhasse dinheiro com isso. Mas como você descobre qual é realmente seu propósito? Não é através de exercícios de autoajuda superficiais ou listas de sonhos genéricos. É através de um processo honesto e às vezes doloroso de autoconhecimento profundo. Comece perguntando-se: quando você era criança, antes de ser condicionado pelas expectativas dos outros, o que naturalmente te atraía? Quais problemas do mundo te incomodam genuinamente?
Que tipo de impacto você gostaria de ver acontecendo no mundo, mesmo que não fosse você o responsável por criá-lo? Seu propósito frequentemente está escondido nas suas dores mais profundas. O que te causou sofrimento significativo em alguma fase da vida pode ser exatamente o que você foi destinado a ajudar outros a superar. O que te fez sentir impotente pode ser o que você foi chamado a transformar. As feridas que você carrega podem ser as chaves para a cura que você pode oferecer ao mundo. Uma vez que você identifica seu propósito autêntico, a questão financeira se resolve quase automaticamente. Não porque você para de se preocupar com dinheiro, mas porque agora você tem um critério claro para todas suas decisões financeiras. Cada investimento, cada projeto, cada oportunidade de negócio é avaliada através da lente do propósito. Se ela contribui para a sua missão maior, você persegue com energia total. Se não contribui, você declina, mesmo que seja lucrativa. Essa clareza de propósito também atrai recursos de formas inesperadas. Quando você está genuinamente comprometido com algo que transcende seus interesses pessoais, as pessoas sentem essa autenticidade e querem apoiar sua missão. Investidores, parceiros, colaboradores, clientes, todos são naturalmente atraídos para projetos que têm propósito genuíno porque eles próprios estão buscando algo com significado verdadeiro. Lembro-me da decisão de construir o templo. Não era um projeto financeiramente necessário para o reino. Tínhamos edifícios religiosos adequados, a economia estava estável, havia outras prioridades mais práticas. Mas eu sentia profundamente que este seria meu legado mais importante, minha contribuição para algo eterno. Quando anunciei o projeto, recursos apareceram de lugares inimagináveis. Reis de nações distantes ofereceram materiais preciosos. Artesãos trabalharam por salários simbólicos pelo privilégio de participar. O projeto se financiou quase milagrosamente porque estava alinhado com um propósito transcendente. Isso não significa que você deve esperar milagres financeiros quando encontrar seu propósito. Significa que quando você está alinhado com sua razão de existir, você trabalha com uma energia e uma inteligência que são impossíveis de reproduzir quando você está apenas perseguindo dinheiro pelo dinheiro. Você tem acesso a reservas de criatividade, perseverança e insight que não sabia que possuía. O propósito também te protege das armadilhas comuns da riqueza. Quando seu objetivo maior não é acumular, mas impactar, você não cai na obsessão doentia por números. Quando sua medida de sucesso inclui critérios qualitativos além dos quantitativos, você toma decisões mais equilibradas e sustentáveis. Quando você está servindo a algo maior que si mesmo, você desenvolve naturalmente a humildade e a sabedoria necessárias para administrar grandes recursos. Mas existe uma advertência importante. Seu propósito deve ser genuíno, não fabricado para justificar ambições egoístas. Muitas pessoas criam narrativas sobre mudar o mundo ou ajudar a humanidade, quando, na verdade, estão apenas procurando formas mais sofisticadas de alimentar o ego ou de justificar a busca por riqueza pessoal. O propósito autêntico sempre inclui sacrifício pessoal, sempre exige que você coloque o bem maior acima da conveniência pessoal. Comece hoje mesmo redefinindo suas metas financeiras através da lente do propósito. Ao invés de definir quanto você quer ganhar, defina que tipo de impacto você quer causar e depois calcule quanto dinheiro seria necessário para causar esse impacto efetivamente. Essa inversão simples transforma suas metas financeiras de caprichos pessoais em missões sagradas. Quando você encontra e abraça genuinamente seu propósito, o dinheiro deixa de ser seu mestre e se torna seu servo. E um servo trabalhando para uma causa nobre é infinitamente mais eficaz do que um mestre sem direção clara. Número 9. Metáfora da semente. Existe uma semente enterrada no solo escuro do seu interior neste exato momento.
Ela carrega dentro de si toda a riqueza, toda a abundância, todo o sucesso que você tem buscado desesperadamente no mundo exterior. Mas como todas as sementes, ela precisa passar por um processo que desafia toda a lógica humana para manifestar seu potencial. Precisa morrer para sua forma atual para nascer em sua verdadeira natureza. Essa semente é tudo o que você realmente é quando remove todas as máscaras, todos os medos, todas as limitações que você mesmo colocou sobre sua vida. É seu potencial puro, não contaminado pelas opiniões dos outros, não diminuído pelos fracassos do passado, não restringido pelas circunstâncias atuais. É a versão de você que Deus visionou quando te criou, completa, poderosa, capaz de manifestar abundância ilimitada. Mas aqui está o paradoxo que confunde a maioria das pessoas. Essa semente só pode germinar na escuridão. Assim como uma semente natural precisa ser enterrada para encontrar a umidade, os nutrientes e a pressão necessários para quebrar sua casca externa, sua semente interior precisa passar por períodos de aparente ausência de luz para desenvolver as raízes profundas que sustentarão o crescimento futuro. Assoro, 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 assoro. Nabuduaro, assoro, 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 assoro. Todos os momentos difíceis que você passou, todas as vezes que se sentiu perdido, todos os períodos onde parecia que nada estava funcionando, não eram punições ou provas de que você estava no caminho errado. Eram o processo natural de germinação da sua semente interior. A pressão que você sentiu estava quebrando a casca das limitações antigas. A escuridão que você experimentou estava forçando sua essência a buscar raízes mais profundas. Durante minha própria jornada, houve um período onde me senti completamente enterrado. Tudo o que eu havia construído parecia estar desmoronando. Questionei minha capacidade de liderança, duvidei de minhas decisões mais importantes, me senti abandonado até mesmo por Deus. Foi o período mais sombrio da minha vida, mas também o mais transformador. Foi naquele solo escuro de desesperança que minha verdadeira sabedoria começou a germinar. Descobri que a germinação autêntica sempre acontece em silêncio e invisibilidade. Quando uma semente está no processo mais crítico de seu desenvolvimento, não há nada para ser visto na superfície. Para um observador externo, parece que nada está acontecendo, que a semente está morta, que o plantio foi um fracasso. Mas bajo la tierra, uma transformação extraordinária está ocorrendo. Raízes estão se estendendo. Força está sendo acumulada. Preparação está sendo completada. O mesmo acontece com seu crescimento pessoal e financeiro. Os períodos onde você sente que não está progredindo, onde seus esforços parecem não estar gerando resultados visíveis, onde você questiona se está no caminho certo, esses podem ser exatamente os momentos onde o crescimento mais importante está acontecendo. Sua paciência, sua fé, sua capacidade de continuar trabalhando sem reconhecimento imediato, essas são as raízes invisíveis que sustentarão toda a riqueza futura. Mas existe uma diferença crucial entre estar em processo de germinação e estar simplesmente estagnado. A semente em germinação tem vida interna ativa mesmo quando nada é visível externamente. Há crescimento, há desenvolvimento, há preparação constante. A estagnação é ausência de vida interna, é desistência disfarçada de espera, é preguiça mascarada de paciência. Como você sabe se está em germinação autêntica ou em estagnação? A germinação vem sempre acompanhada de desconforto produtivo. Você sente que está sendo esticado além de sua zona de conforto, forçado a desenvolver capacidades que não sabia que possuía, confrontado com verdades sobre si mesmo que preferiria ignorar. A estagnação, por outro lado, é confortável de forma doentia. Não há crescimento porque não há desafio real.
A germinação também envolve um processo de morte e renascimento constante. Velhos hábitos precisam morrer para que novos padrões possam nascer. Identidades limitadas precisam ser abandonadas para que uma versão expandida de você possa emergir. Medos antigos precisam ser enfrentados e dissolvidos para que coragem genuína possa se manifestar. É um processo que pode ser doloroso, mas é sempre produtivo. Existe também a questão do timing na metáfora da semente. Você não pode forçar uma semente a germinar mais rapidamente do que seu cronograma natural. Pode fornecer as melhores condições, água adequada, solo fértil, temperatura ideal, mas não pode acelerar o processo interno de transformação. Tentar fazer isso geralmente resulta em crescimento fraco ou morte prematura. O mesmo se aplica ao seu desenvolvimento pessoal e financeiro. Você pode criar as melhores condições para seu crescimento, estudar intensivamente, trabalhar com diligência, fazer conexões estratégicas, mas precisa respeitar o cronograma interno de seu desenvolvimento. Forçar resultados prematuramente frequentemente leva a sucessos superficiais que não se sustentam a longo prazo. Mas quando a germinação está completa, quando as raízes estão suficientemente desenvolvidas, quando a força interna foi adequadamente acumulada, algo extraordinário acontece. A semente quebra através da superfície do solo e emerge na luz. E quando isso acontece, o crescimento se torna exponencial. O que levou meses para se desenvolver invisível pode se multiplicar visivelmente em questão de semanas. Essa é a fase onde muitas pessoas acreditam que o sucesso aconteceu da noite para o dia. Veem apenas a emergência da planta, não todo o processo de desenvolvimento de raízes que a precedeu. Acreditam que foi sorte, timing perfeito ou talento natural, quando na verdade foi o resultado de um processo longo e disciplinado de preparação invisível. Sua semente interior já contém todo o ouro que você está procurando. Não precisa ser encontrado em lugar nenhum do mundo exterior. Não precisa ser ganho de outras pessoas. Não precisa ser merecido através de sofrimento desnecessário. Já está dentro de você, completo, perfeito, esperando apenas as condições certas e o tempo adequado para se manifestar. As 7 leis que compartilhei contigo não são fórmulas para conseguir algo que você não possui. São ferramentas para criar as condições ideais para que sua semente interior germine e se manifeste em toda a sua plenitude. O silêncio lucrativo cria o ambiente tranquilo necessário para ouvir os sussurros do crescimento interno. O motivo secreto garante que o crescimento seja direcionado por intenções puras. A preparação fornece os nutrientes necessários para desenvolvimento sólido. A troca real cria a circulação de energia necessária para a vitalidade contínua. O fluxo sagrado conecta seu crescimento com forças universais maiores. A lei do último lugar ensina paciência com o processo de germinação. O propósito e destino financeiro direcionam o crescimento para manifestações que realmente importam. Confie no processo. Sua semente interior sabe exatamente o que fazer e quando fazer. Sua única responsabilidade é criar e manter as condições adequadas para que a germinação aconteça naturalmente. O ouro que você busca não está no final de uma jornada externa épica. Está no centro de uma transformação interna silenciosa que já começou. Agora você carrega dentro de si algo que a maioria das pessoas nunca possuirá: o mapa real para a prosperidade verdadeira. Não são apenas conceitos que aprendeu, mas sementes de transformação que foram plantadas em solo fértil. E como toda semente genuína, elas começarão a germinar no momento exato em que você parar de questionar se funcionam e começar a vivê-las. Imagine um rio que nasce numa montanha distante. No início, é apenas um pequeno fio de água, quase imperceptível, serpenteando entre pedras e raízes.
Mas à medida que desce, vai ganhando força, agregando outros riachos, tornando-se cada vez mais poderoso, até se transformar numa corrente imparável que esculpe vales e move montanhas. Suas decisões a partir de agora são como esse rio nascente. Pequenas no início, mas destinadas a criar transformações que você ainda nem imagina. Cada lei que compartilhei contigo é um tributário desse rio da abundância real. O silêncio lucrativo será a nascente da sua sabedoria. O motivo secreto purificado será a direção do seu fluxo. A preparação consistente será a profundidade das suas águas. A troca real será a generosidade que fertiliza tudo ao redor. O fluxo sagrado será a conexão com algo maior que sustenta tudo. A paciência do último lugar será a persistência que supera todos os obstáculos. E o propósito autêntico será o oceano infinito para onde tudo converge. Mas lembre-se, um rio nunca para de fluir. Sua jornada de transformação também não tem um ponto final onde você pode parar e dizer que chegou. É um processo vivo, dinático, que se aprofunda a cada dia que você escolhe honrar essas verdades. Se você sentiu que algo despertou dentro de você durante esta conversa, se inscreva no canal, porque esta é apenas a primeira conversa de muitas que precisamos ter. Você não é mais a mesma pessoa que era quando começou a ouvir estas palavras. Algo fundamental mudou na sua relação com a abundância, com o propósito, consigo mesmo. E essa mudança interna já está começando a se refletir na sua realidade externa, de formas que você logo reconhecerá. O ouro que você buscava lá fora sempre esteve aqui dentro, esperando apenas que você parasse de procurar em todos os lugares errados.